Então vamos lá, boa noite para vocês. Tudo jóia com vocês? Eu vi que teve muita gente que não fez a última questão que eu passei, 14, que era em relação ao cálculo da idade gestacional. Se vocês tiveram dúvida, gente, porque quem teve dúvida, volta lá nos vídeos que eu postei na plataforma e revê a explicação. Vocês tiveram dúvidas no cálculo da idade gestacional? Quem tá aí teve alguma dúvida? Só para eu saber, porque aí eu vejo um jeito, né, de esclarecer as dúvidas ou corrigir o exercício. Fiquei confusa porque achei que as datas eram opções, depois que eu entendi que era para fazer a conta. Ah, tá. É, pode ser que tenha sido a dúvida de muitas pessoas, né? Eu fiquei preocupada, achei que vocês não tinham entendido o cálculo, porque que eu passei o olho assim, acho que eu vi uns 5 alunos que deixou em branco a questão. Mas aí, gente, quem tiver com dificuldade ou quem não assistiu essa aula, até falem no grupo lá, que é para o pessoal assistir a aula de novo, porque eu deixo lá no ITEC, tá? O link do vídeo. Às vezes eu consigo anexar também, depende do dia, tá? Então vamos começar, né? Hoje a gente vai falar sobre as patologias obstétricas. Eu vou falar aqui as mais pontuais, tá? Não vai ter como eu falar todas, mas eu deixei todas explicadinhas lá no slide, tem no livro de vocês também. Então, assim, depois vocês deem uma lida, tá? Aqui eu vou falar as mais pontuais, geralmente é que mais acometem aí as gestantes, tá? E eu vou começar a falar sobre o abortamento, tá? O abortamento é a interrupção da gravidez até a 20ª semana, tá? E para que seja considerado um aborto, o feto ele tem que estar pesando até 500 gramas, tá? Não pode estar pesando mais do que isso, tá? E o aborto, ele existe várias classificações, né? Vários tipos de aborto. A gente tem a ameaça de abortamento, né? Que aí de fato não ocorre o aborto, é apenas uma ameaça, tá? Então ocorre ali o sangramento, né, vaginal, porém a cérvix está fechada. Bom, a gente sabe para que o feto possa, né, se manter no útero, a cérvix, o colo do útero, ele tem que estar fechado, senão o feto ele vai ser eliminado, ele vai escapar, tá? Então, no caso de ameaça de abortamento, a gente tem a cérvix fechada, porém a gente tem ali um sangramento, então é bom a gente falar para a mulher fazer repouso, tá? Porque ela tá tendo uma ameaça de aborto, tá? A gente também tem o abortamento espontâneo, o nome mesmo já fala, é a perda involuntária, tá, do feto pela vagina. Ou seja, nada aconteceu para que isso acontecesse, né? Na verdade, assim, nada induziu isso, né? Foi simplesmente um aborto espontâneo. Aconteceu, às vezes acontece, tá? Isso geralmente é no início da gravidez, nas primeiras semanas, né? Às vezes o colo não se encontra fechado, a gente tem a eliminação aí, tá? Do. Peraí, gente. Tem gente querendo entrar, calma aí. Aí, aceitei 2 pessoas, tá? Então vamos retomar. Eu falei no abortamento espontâneo, né? O abortamento espontâneo ele ocorre, né, como eu disse, de forma espontânea, tá? Nada induziu para que aquilo acontecesse, né? Como eu falei, isso pode ser comum ali nas primeiras semanas de gestação. A gente também tem um aborto completo, quando a gente tem a expulsão do feto totalmente, né, pela vagina, não fica nenhum resquícios, né, de
material ovular dentro do útero, a gente tem mesmo aborto completo, né? A expulsão total do feto ou embrião, depende ali da fase da gestação que a mulher se encontra. A gente também tem um abortamento incompleto, que já é o contrário do completo. É quando apenas alguma parte do conteúdo uterino foi eliminado. Tá? Não é todo o conteúdo uterino que foi eliminado. Né? O feto ou o embrião ele não foi eliminado totalmente. Tá? Ele foi eliminado parcialmente. Tanto que nesses casos aí é indicada a curetragem. Tá? Porque não pode ficar ali o resto de material embrionário ou fetal no útero. Tá? A gente tem um abortamento inevitável, como o nome mesmo já disse, é aquele que não tem como, né? Não tem como a gente tomar determinadas medidas que o feto ele vai ser expulso do útero. E por quê? Porque a gente já tem a dilatação cervical. Como eu falei, para o feto se manter no útero, o colo precisa estar fechado. Então, se ele está aberto, por mais sendo que o feto não tenha sido expulso, uma hora ele vai ser expulso, tá? Tô aceitando o pessoal aqui. A Jaqueline, gente, ela não tá conseguindo ingressar, não sei por quê. Ela é a única que eu aceito e fica aqui ingressando. Não sei, tô tentando aceitar ela, ela não entra. Por isso que eu peço para vocês entrarem 7 horas em ponto, e depois eu tenho que ficar interrompendo a aula para ficar aceitando o pessoal. Eu geralmente deixo uns 5 minutos aí. É, não tá dando para ela entrar. Então, gente, eu parei, vamos voltar, né? Eu parei no aborto inevitável. Como eu disse, o aborto inevitável é aquele que não tem jeito mesmo. A gente já tem a dilatação cervical e, né, aí a criança ela não tem como ficar presa dentro do útero, então ela vai acabar sendo expulsa mesmo, tá? A gente também tem o aborto retido, tá? O aborto retido é só, gente, é muito fácil a gente entender. É só a gente entender o nome, né? Interpretar o próprio nome, o aborto retido. Sem eu falar, vocês já imaginam que seja o aborto retido? Me falem aí. O que seria o aborto retido? Só pelo nome já não dá para conciliar? Alguém sabe me dizer aí? Quando não elimina nada do feto, embrião, isso aí, tá? É quando já houve uma morte, né, fetal, porém o colo do útero tá fechado, entendeu? Então, é como se o feto tivesse morto dentro do útero, entendeu? Então, ele fica retido, porém, ele morreu por algum motivo. Aqui a gente não especifica, aqui a gente não tem a especificação por quê, né? Porque esse feto morreu, mas ele fica retido ali no útero, tá? A gente também tem um abortamento infectado, que geralmente as pessoas confundem, né? Vitória tá tentando entrar? Calma aí que eu vou ver aqui, gente. Então, gente, eu não sei por quê. Porque não tá aparecendo ninguém aqui para aceitar. Tanto que eu mando até já o ID da reunião e a senha, caso peça, igual uma vez pediu para uma aluna, né? Mas assim, eu sempre recomendo que vocês já tenham baixado no celular ou no computador o Zoom, porque isso facilita, tá? Mas estou. Ó, a Jaqueline acho que agora conseguiu entrar. Conseguiu. Agora eu consegui adicionar ela. Então, gente, mas vamos voltar, né? Desculpe as interrupções aí, mas é porque a galera tá tentando entrar e eu tenho que ficar parando aqui para ir lá aceitar, tá? Mas vamos voltar, né? Falar do aborto infectado.
Já no aborto infectado, o que acontece? Muita gente acha, né, que o que mata o embrião ou o feto foi alguma infecção. E não, é ao contrário, o aborto ele já acontece, tá? E é acompanhado por uma infecção. É como se fosse assim, né? Vamos supor que o produto da concepção, vamos chamar assim, que como a gente não sabe se é feto ou se é embrião, vamos chamar de produto da concepção. Eu não gosto muito desse nome, não, mas é o que recomendo a gente falar. Mas eu acho assim, produto da concepção tão forte, né? Produto, eu não gosto muito de falar, apesar de ser a palavra correta para estar utilizando. Mas assim, vamos supor, o produto da concepção, ele morreu já ali dentro do útero, né? Vamos supor. Aí esse material não pode ficar no útero, gente, muito tempo. Quando o produto da concepção morre ali, né? Não, ele não pode ficar muito tempo ali dentro. Então, por algum motivo, né, a gente tem ali um aborto infectado. A gente tem o aborto e ocorre mais uma infecção, tá? Geralmente uma infecção genital, tá? E acontece muito nesses casos também em clínicas de aborto clandestinas, né? Que aí eles fazem a retirada ali, né, do produto da concepção, porém não é de forma correta, estéril, né, na maioria das vezes, tanto que é clandestino, né, não é legalizado. Porque o aborto no Brasil não é legalizado, né? Então eles não usam materiais estéreis. Então, ao tentar, né, fazer a retirada ali do produto da concepção, a gente não tem a retirada total, né? Então, além de ter ficado o conteúdo no útero, né, do embrião do feto, restos do embrião e do feto, ainda pode ter ali um mau manuseio, né, do equipamento para fazer aí essa retirada do feto. Deu para entender? O aborto infectado, o aborto ele já aconteceu, tá? Porém, justamente por conta do aborto, né, o que que acontece? Gera uma infecção ali no útero da mulher, tá? E tem que tomar muito cuidado para não evoluir para sepsis. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, gente, assim, o correto aqui no Brasil, o aborto ele não é legalizado. Então, assim, clínica clandestina, fazer coisas assim que não sejam viáveis, que não são legalizadas, é muito perigoso, porque você não pode confiar naquela pessoa que está realizando o procedimento. Tanto aquela pessoa pode realizar o procedimento e deixar restos fetais dentro do útero, utilizar material que não é estéril, causar assim um problemão, né? Então assim, nunca uma recomendação que a gente até deve dar para os pacientes, né? Evitar clínica clandestina, nada disso, tá? Porque o risco aí, tanto da mortalidade, principalmente da morte da mãe, né? Mortalidade materna. Do feto, obviamente, geralmente as pessoas conseguem atingir, né? Quem vai em clínica clandestina, o feto ele é retirado. Porém, né, se ficar restos ali, né, dentro do útero, tá, corre, né, a própria pessoa, né, que corre o risco ali de vir a óbito também, ter alguma complicação, tá? A gente também tem o abortamento habitual, o nome mesmo já fala, habitual, tá? É aquela mulher que tem abortos espontâneos consecutivos, tá? Mais de 3 meses consecutivos. Então, vamos supor que ela engravidou em janeiro, aí ela perdeu, né, aborto espontâneo. Ela engravidou em junho, aí perdeu também, depois engravidou em dezembro e perdeu também. Então, assim, são 3 abortos consecutivos, tá? Ficou claro, gente? Assim, não é muito difícil de entender, não. Assim, só pelo nome você já consegue entender, né? Agora eu falo sobre outra patologia que ela também é bem frequente, que é o descolamento prematuro da placenta, tá? Eu não sei se vocês têm esse conhecimento, né? Espero que sim. A placenta, ela numa gravidez normal, o certo é ela ficar bem fixada na parede do útero, né? Ela só se descola da parede do útero ali no período de dectação, né? Depois que a mulher já deu à luz. Só que no descolamento de placenta, o que acontece? Ela se descola do útero precocemente, né? Cedo demais. E a gente sabe que a placenta ela é muito importante para o desenvolvimento fetal. Ela que nutre, né, o feto, ela que
ela que é responsável ali por fornecer oxigênio. Então, assim, se a gente tem esse descolamento prematuro de placenta, a gente tem um problema, tá? A gente tem um grande problema. Como eu disse, a placenta ela fica bem aderida ao útero. Então, assim, o certo é só ela descolar, né, após ali do nascimento da criança, tá? Mas existem casos, né, que a placenta, ela ocorre o descolamento da placenta muito precoce, tá? E em alguns casos, né, pode levar até à morte, tá? Do feto. Às vezes ele acaba não resistindo, dependendo de em que fase da gestação foi esse descolamento, né, fica difícil de salvar a vida do feto, tá? E o descolamento da placenta, né, como eu falei, ele pode ser prejudicial. Se ele não matar o feto, a criança, o RN, né, ele pode nascer pré-termo, né, prematuro, tá? Com baixo peso. Então, assim, é uma situação bem delicada, né? Tanto que, assim, as mulheres que descobrem, né, que tem descolamento prematuro de placenta no início da gestação, a gente recomenda muito repouso, né? A repouso absoluto até o final da gestação. Tem até umas pessoas, né, uns artistas, igual a Eliana, Ivete Sangalo, não sei se foi alguma delas que teve, né, o descolamento prematuro da placenta e teve que fazer repouso, né, a gravidez inteira. E é lógico, né, que a gente vai monitorando o feto, né? Mesmo que haja esse descolamento, né, parcial, esse descolamento parcial, se o feto ele ainda tiver frequência cardíaca, né, estiver respirando legal, dá para levar a gravidez. Só que assim, repouso absoluto, tá? Agora eu vou falar assim, sobre gravidez ectópica. Quem já ouviu falar de gravidez ectópica? Enquanto vocês me respondem, eu vou ver se tem mais alguém para entrar. Mais ninguém. Hoje temos poucas pessoas. Vocês já ouviram a gente falar da gravidez ectópica? Qual que é o lugar correto de acontecer ali o desenvolvimento embrionário? Onde que o bebê se desenvolve? Qual o local correto para ele se desenvolver? É no útero, não é? A gravidez ectópica é quando ela ocorre fora do útero, em outras estruturas, tá? E geralmente ela, assim, a mais frequente, né, a gravidez ectópica mais frequente é a tubária, tá? 95% das gestações é a gravidez tubária, tá? Mas ela pode ser gravidez ovariana, né, que ocorre a anidação no ovário, tem a gravidez abdominal, não sei se vocês sabem, né? Ocorre a anidação em algum local ali do abdômen. E a placenta, ela também pode se desenvolver em qualquer outro órgão abdominal, tá? E a gente tem a gravidez tubária, que eu falei que é a mais frequente, né? A gravidez que se desenvolve na tuba uterina. Eu vou até pôr imagem para vocês. Ó, a gravidez, ela ocorre, a tubária, né? Vocês conseguem ver aqui, ó. Olha onde o embrião está se desenvolvendo. Ó, conseguiram ver? E essa gravidez, gente, ela geralmente ela não passa de 12 semanas, tá? Ela não evolui, porque a parede das tubas uterinas, elas são sensíveis e o diâmetro da tuba uterina é é pequeno. Então, assim, de acordo com o crescimento do embrião, a causa ruptura dessa estrutura, tá? Então, assim, é uma gravidez que realmente não tem como evoluir, tá? E o feto, ele pode ser totalmente expelido, tá? Inclusive com a placenta, tá? Ele pode ser totalmente expelido e pela vagina. O problema é que a mulher, ela tem que fazer uma cirurgia para retirada da tuba, tá? Porque aquela tuba não pode ficar ali, tá? A tuba que foi que explodiu, né? Tuba que teve a ruptura, ela tem que ser retirada,
tá? Peraí. E aqui pode acontecer em outros lugares, ó, no ovário, ó, certinho tá mostrando, ó, pode acontecer no ovário, pode acontecer em várias porções da tuba aqui. Vamos ver. Pode acontecer no abdômen, então, assim, pode acontecer em vários locais, tá? Eu tô falando, assim, mais por cima, gente, porque tá tudo muito bem claro lá no slide, tá? Eu não vou falar todas, porque não vai dar tempo. Não, a aula vai ficar muito grande, tá? Também, gente, tem uma outra patologia que são síndromes hipertensivas específicas da gestação, tá? Quem já ouviu falar? Essa também é bem recorrente nas gestantes, tá? E geralmente ocorre na segunda parte da gestação, na segunda metade da gestação, tá? E ela é caracterizada por edema, proteína, a urina e hipertensão, tá? E ela tem certas devidas classificações, né? Pode ser hipertensão crônica, mas no caso da hipertensão crônica, a mulher ela já tinha hipertensão, ela já tinha ali a PA elevada, né? 140/90, antes das 20 semanas da gestação. Então, a gente imagina que ela já era hipertensa ali antes mesmo da gravidez, tá? Na maioria das vezes, tá? Ela é observada antes da gravidez, tá? A mulher, provavelmente, ela já era hipertensa. Também tem a pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia é a hipertensão que ela é diagnosticada após 20 semanas de gestação. Essa, sim, é considerada, né, uma hipertensão desenvolvida por conta da gestação. E ela é acompanhada, né, por proteinúria, a PA acima de 140/90, porém, ela desaparece depois de 12 semanas pós-parto, tá? Realmente é uma síndrome hipertensiva da gestação, depois o correto é ela desaparecer. E a gente tem uma evolução pior da pré-eclâmpsia, né? Que é a eclâmpsia. Tem muita gente que confunde pré-eclâmpsia com eclâmpsia, tá? A pré-eclâmpsia vamos supor que aí tá mais tranquilo, né? A patologia ainda tá branda. A pré-eclâmpsia é uma complicação grave. A eclâmpsia é uma complicação grave da pré-eclâmpsia, tá? Tanto que na eclâmpsia a gente tem todos os sintomas, né? Todos os sinais e sintomas da pré-eclâmpsia. Porém, na eclâmpsia a gente tem as convulsões, né? Aí já é mais perigoso por conta da convulsão. Tá, gente? Sobre as patologias, vai ser só essa mesmo, tá? Que eu vou falar, depois que vocês deem uma olhadinha no slide, tá? Mas tá bem tranquilo de entender. E agora eu vou falar sobre puerpério e amamentação, né? O puerpério já é a fase ali que a mulher ela já deu à luz, tá? O puerpério é o período que vai desde a dequitação da placenta, né? Ou seja, a expulsão da placenta, até a volta do organismo da mulher nas condições pré-gravídicas. Ou seja, traduzindo, né? É quando o organismo da mulher volta a ser o que era antes, tá? Antes de engravidar, tá? E geralmente essa involução puerperal, ela completa aí no prazo de 6 a 8 semanas, tá? E o puerpério ele pode ser classificado em 3 fases, que é o puerpério imediato, que é de 1 a 10 dias, o puerpério tardio, que é de 10 a 45 dias, e o puerpério remoto, tá? Que é após 45 dias. Aí, após a 45 dias, até a mulher se recuperar totalmente, né? Tanto o sistema genital, tanto o sistema reprodutor, tá? Mas o puerpério, assim, de forma resumida, nada mais é, né, do período que vai desde a expulsão da placenta até a volta, né, do organismo da mulher, né, nas condições pré-gravídicas, tá? E, né, foi até o tema do trabalho de vocês, a gente viu que o quê? Que durante a gestação, o corpo da mulher sofre muitas modificações, né? E uma delas é o que? Lembra que eu falei que o diafragma, ele mudava de lugar? Ele elevava?
né, e isso causava um certo desconforto respiratório para a gestante. Então, né, no puerpério, o corpo ele vai voltando a ser o que ele era antes. Então, o diafragma ele volta para o lugar, tá, de origem. Então, consequentemente, a mulher ela tem um conforto, maior conforto respiratório. Outra coisa, a pressão venosa dos membros inferiores diminui, porque o que, que acontece? Quando a mulher está grávida, de acordo com o desenvolvimento fetal, a barriga vai crescendo, não vai? Então, e essa barriga ela tem um certo peso, que ele tem placenta, tem o feto. Então, esse peso gera uma pressão nos membros inferiores. Por isso que os membros inferiores ficam o quê? Edemaciados, né? Então, que uma recomendação que a gente faz é que a mulher ela faça repouso, né, com as pernas elevadas, né? Porque aí, se ela está com a perna elevada, a pressão exercida pela barriga some, né? Por isso que quando a gente está com os pés edemaciados, se a gente colocar o pé para cima, o edema some. Depois que a gente anda de novo, fica em pé de novo, o edema volta. Porém, quando a mulher ela perde ali, né, a barriga, porque ela já deu à luz, consequentemente o edema some também, tá? Também ocorre a normalização do metabolismo, né? Porque eu não sei se vocês encontraram isso no trabalho de vocês, mas há uma mudança do metabolismo da mulher durante a gestação. Quando fala assim, ah, a mulher come por dois, ah, a mulher sente sono por dois. Gente, não é brincadeira, não, é verdade mesmo, tá? Ali são duas pessoas para serem nutridas. Então, o metabolismo da mulher é como se fosse duas vezes mais rápido. Então, principalmente metabolismo de lipídios e proteínas. Por isso que a mulher ela deve comer mais, né? Assim, comer mais, assim, não comer o mundo, né? Em relação ao que ela comia antes. Porque realmente ela está nutrindo duas pessoas, tá? Porém, quando né, ela dá a luz, né, no período do puerpério, o metabolismo dela volta à normalidade, tá? E uma outra modificação, gente, que é muito importante, que ocorre logo ali na sala de parto, é a involução do útero. Lembra que eu expliquei semana passada, né, que se o útero ele não evolui rapidamente, a gente pode ter aí uma hemorragia pós-parto, isso pode ser até fatal? Então, no caso, uma modificação que deve ocorrer, né, é o útero voltar para o lugar. Tanto que quando a gente vai realizar a palpação, né, fazer ali o exame físico na mulher, o útero ele deve estar abaixo da cicatriz umbilical e ele fica como se fosse uma massa dura, tanto que a gente consegue palpar e sentir, tá? E ao longo dos dias, gente, o útero ele deve se evoluir, né, 1 centímetro por dia, tá? Cada dia que passa, ele diminui 1 centímetro e volta ao lugar normal aí durante esse período de 45 dias, tá? E a gente tem que ter uns cuidados, a gente deve prestar cuidados de enfermagem que são, assim, essenciais, tá? A gente sempre deve observar o estado geral dessa puérpera, inspecionar a incisão cirúrgica, se houver, né, se for um parto cesárea, verificar sinais vitais de 1 em 1 hora depois ali da dequitação da placenta, administrar medicações prescritas, né, pelo médico, isso a gente já sabe, acompanhá-la no banho de aspersão, né, porque querendo ou não, gente, por mais que o parto tenha sido de sucesso, por mais que ele tenha sido tranquilo, foi um momento delicado, né, que a mulher acabou de passar, ela perdeu sangue, foi um esforço muito grande, então, assim, tem mulheres que desmaiam, né, então, assim, um banho, a gente sempre deve assistir as mulheres ali durante os banhos, tá? Estimular também a ingestão hídrica, tá? Estimular a deambulação, mas assim, sempre tá ali, né, auxiliando ela, não deixar ela sozinha. Examinar a mama, né, as mamas, para ver se há presença de colostro e orientar, gente, ela sobre a importância da amamentação. Vocês, se forem trabalhar aí, né, nesse ramo aí, nessa área, vocês vão encontrar de tudo, né? Tem gestante que já entra falando que, ah, não quero amamentar, não. Ih, meu peito vai cair, é ruim, vai ser fórmula. Fala até o nome da fórmula já, né? Já até sabe qual fórmula que ela vai dar. Então, assim, elas entram no hospital falando isso, mas se ela soubesse o quanto que o leite materno é fundamental para um bom desenvolvimento, né, do RN, ela
mudaria, né, de opinião. Então, assim, a gente deve reforçar a importância da amamentação, tá? E orientar também em relação aos cuidados com o RN, porque a gente tem muita mãe de primeira viagem que não sabe como realiza o banho, tá? Então, a gente tem que, né, orientar ela em relação a essas coisas, tá? E, né, nesse sentido, eu vou falar do alojamento conjunto, tá? Quem aí já foi para estágio já deve ter passado aí por esse setor, né, que é um espaço que tem no hospital que é destinado para receber o RN sadio e a puérpera, tá? E eles ficam juntos ali por 24 horas, tá? Até a alta hospitalar. E qual que é o principal objetivo do alojamento conjunto? Alguém aí saberia me dizer? Qual que é o principal objetivo do alojamento conjunto? Vamos interagir um pouquinho, que até agora só eu falei, né? Tô até com a garganta seca. Alguém sabe me dizer? Falem aí, gente. Vou ler aqui no chat. Fortalecer o vínculo mãe e filho, isso aí. Serve para manter a ligação, exatamente. Tá, gente? O principal objetivo do alojamento conjunto é esse, tá? É aumentar, né? Assim, o principal vínculo é aumentar o contato ali com a mãe e filho. Mas a gente a gente não é bobo, né? Através disso, a gente consegue aumentar o índice de aleitamento materno, tá? É nessa hora que a gente deve atuar, tá? É nessa hora que a gente deve é nessa hora que a gente deve ensinar a pega correta, a técnica correta, explicar a importância da